Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Muito bem, depois do relato da ressurreição, do sepultamento, Marcos nos leva aqui para o relato da ressurreição de Cristo, que sem dúvida é o evento mais importante do seu evangelho, é o clímax de toda a sua história. Era para onde tudo apontava e para onde tudo se dirigia. Jesus havia dito pelo menos 3 vezes aos discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar, conforme está nas Escrituras. Ele inclusive marcou um ponto de encontro com os discípulos, que foi lá na Galileia. Depois da minha morte, da minha ressurreição, vou encontrar com vocês na Galileia. E os discípulos não estavam entendendo. Não é que eles não criam em ressurreição. Eles criam na ressurreição de mortos. Apenas não entendiam que o mestre haveria de morrer e que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse. Isso ainda não fazia parte do seu entendimento. Mas aqui temos o relato conforme Marcos nos diz. Primeiro, que foi muito cedo, quem primeiro descobriu o túmulo vazio foram aquelas mulheres que acompanharam Jesus na cruz, que viram onde ele foi sepultado e que no domingo de manhã, bem cedinho, foram embalsamar o corpo de Jesus, ungí-lo com especiarias, como era costume dos judeus. Elas tinham comprado aqueles aromas, aqueles perfumes, aqueles ungüentos, e aí bem cedinho, o sol estava nascendo, elas foram para o sepulcro e estavam perguntando uma para a outra, não é? Quem é que vai remover a pedra da entrada do túmulo? Porque elas viram quando a pedra havia sido colocada lá. Mas quando elas chegaram no local, e elas sabiam exatamente o local do túmulo, porque tinham visto isso na sexta-feira, quando chegaram lá, elas viram que a pedra já tinha sido removida, o túmulo estava aberto, e a pedra era muito grande, ou seja, várias pessoas teriam que ter feito isso, ou um poder sobrenatural, alguma coisa tinha feito com que aquela pedra rolasse. O Evangelho de Mateus nos relata que um anjo desceu do céu, removeu a pedra, e os guardas que estavam ali viram o anjo e ficaram paralisados diante da glória do anjo, com medo de serem mortos por aquele ser celestial que veio remover a pedra do túmulo. E mais adiante, não é, quando esses soldados comparecem diante de Pilatos, não é, dizendo assim: nós não tivemos como que houve um anjo e que o anjo rolou a pedra e que Jesus Cristo saiu vivo. A mentira que eles disseram foi assim: nós estávamos dormindo, e enquanto a gente dormia, os discípulos vieram, rolaram a pedra e tiraram o túmulo. Qual é o problema com essa desculpa? Se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que eram os discípulos? Não é? Se autodestrói essa primeira desculpa esfarrapada para o túmulo vazio que você encontra no final de Mateus. A gente estava dormindo e os discípulos vieram e roubaram o corpo, mas o fato é que agora o túmulo está vazio. E que venham as explicações para isso, né? Que venham as explicações. Já falei da explicação do túmulo errado, já falei da explicação de que Jesus estava em coma, se recuperou e ele mesmo saiu de lá. Os judeus disseram que os discípulos arrancaram a pedra e roubaram o corpo, e depois vieram com a história de que ele ressuscitou. O fato concreto é que o túmulo está vazio e nunca ninguém mostrou o corpo de Jesus. Era muito fácil desacreditar os discípulos. Era só chegar e se eles foram no túmulo errado, então apresentem o corpo de Jesus. Apresentem o corpo de Jesus. Onde é que está o corpo de Jesus? Onde é que está Jesus? Essa é a grande questão. Mas o túmulo está lá aberto. E elas entraram no túmulo e viram um jovem assentado do lado direito, que é aquele mesmo anjo de Mateus que apareceu, rolou a pedra. E ele estava sentado do lado direito, vestido de branco. E as mulheres ficaram com medo dos anjos
que era um medo natural. O temor pelos anjos e até mesmo a curiosidade acerca dos anjos havia crescido muito durante o período intermediário entre Malaquias, o último profeta, e a chegada de João Batista. Nesse período, Deus não se manifestou através de profetas, por isso os judeus se voltaram para o estudo dos anjos, que eram como mensageiros celestiais. Então o interesse pelos anjos havia crescido muito durante o período intermediário. Então, quando essas mulheres viram aquele anjo ali, elas ficaram cheias de receio e cheias de temor. Mas o anjo disse: não tenha medo, vocês estão aqui buscando Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde tinham posto. A evidência que o anjo aponta é o túmulo vazio. O corpo não está mais aqui. Venham ver o local onde ele foi posto, que vocês viram na sexta-feira. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão dizer isso aos seus discípulos. E a Pedro, e ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Esse pequeno detalhe aqui, não é? Vão dizer aos discípulos e a Pedro, só aparece no Evangelho de Marcos, que é mais uma evidência de que é o Evangelho baseado no testemunho de Pedro. Pedro especialmente precisava ser consolado, porque ele negou Jesus. E ele estava muito desesperado, muito triste. E ele em particular precisava da boa notícia de que o Mestre havia ressuscitado. Mas o que é que aconteceu? Diz aí o verso 8. As mulheres ficaram tão aterrorizadas, com tanto medo, possuídas de temor e de assombro, que nada disseram. Às vezes a gente pensa, né? Olha, se simplesmente um anjo aparecesse, ou simplesmente Jesus Cristo aparecesse, seria tudo mais fácil. Não fica mais fácil. Veja aqui a situação. Na verdade, as mulheres ficaram assombradas, com medo, perplexas, confusas. Infelizmente, as pessoas dão muito mais valor aos sinais e prodígios do que de fato eles merecem. Eles têm um lugar, mas às vezes esse lugar é exacerbado, é exagerado a ponto de, no fim, ser deturpado também. A partir do verso 9 até o verso 14, Marcos nos fala de 3 aparições de Jesus. Aqui é importante lembrar que, primeiro, a diferença entre, eu chamei de aparição, mas na verdade é uma manifestação da pessoa de Cristo. Existe uma diferença entre a manifestação de Cristo ressurreto e uma visão de Cristo, do Cristo ressurreto. Vou explicar aqui. Quando Cristo apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, aquilo ali não foi uma visão que Saulo teve de Cristo, porque era o próprio Cristo no corpo da ressurreição. A prova é que quem estava ao redor de Saulo viu e ouviu. Eles viram o clarão e eles ouviram uma voz. Não entenderam porque Jesus estava falando em hebraico. E todo mundo falava aramaico. Depois do cativeiro, falava aramaico, só quem falava hebraico eram os rabinos e os sacerdotes. E Cristo falou em hebraico com Paulo. E os soldados, que eram do povo, falavam aramaico, eles não entendiam. Mas eles ouviram a voz e viram o clarão. Porque era uma manifestação. E se você estivesse lá, você teria visto e ouvido alguma coisa. Agora veja a diferença para a visão de João. O apóstolo João estava na ilha de Patmos, quando no dia do Senhor, ele tem uma visão de Cristo. Se você estivesse ao lado de João, você olharia para João e você veria João assim. E você olharia para o céu e você não veria absolutamente nada, porque aquilo estava acontecendo na mente e no coração de João. Era uma visão do Cristo glorioso e ressurreto. As aparições de Cristo, ou manifestações de Cristo aos seus discípulos, aconteceram durante os 40 dias até a sua ressurreição. Depois disso, ele só apareceu mais uma vez, que foi a Saulo de Tarso. Porque o próprio Saulo de Tarso diz: por fim, por último, ele apareceu a mim. E depois que Cristo se manifestou fisicamente no caminho de Damasco a Saulo de Tarso, ele não apareceu mais a ninguém.
É por isso que nós não temos apóstolos hoje, porque uma condição para que se fosse apóstolo é que a pessoa era testemunha da ressurreição de Cristo. E ninguém hoje, desde aqueles dias, a ninguém Jesus se manifestou no corpo da sua ressurreição, porque logo depois desses eventos ele estava na glória, até por conta disso. O que nós temos aqui são manifestações de Cristo, não são visões, mas ele aparece aos seus discípulos com o corpo da ressurreição, o corpo glorioso com o qual ele ressuscitou. A primeira aparição dele foi a Maria Madalena, naquele mesmo dia, diz aí o verso 9: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expelido 7 demônios. João nos dá os detalhes dessa conversa que Jesus teve com Maria, que a princípio até pensava que ele era o jardineiro, né? Ali, ela até pensava que era o jardineiro. Então ele aparece primeiro a Maria Madalena, e Maria então vai correndo anunciar aos que tinham sido companheiros de Jesus, que se achavam tristes e estavam chorando. Era essa a atitude, eles estavam chorando porque eles não entendiam a ressurreição. De alguma forma eles não criam que Jesus podia ressuscitar. Eles estavam chorando porque a esperança messiânica deles se desfez, porque o reino que eles esperavam não chegou, porque o seu mestre amado tinha sido morto, porque eles estavam jurados de morte, estavam se escondendo dos judeus que mataram Jesus e certamente agora iam matar os discípulos também, ia querer matar quem fosse seguidor de Jesus. Então era uma situação de perdição, era caos, não se via saída nenhuma. Maria então chega lá onde os discípulos estão chorando e diz no verso 11, não é? Ele está vivo, eu vi, ele apareceu, ele falou comigo. Mas diz o texto aqui que os discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. É o padrão que a gente tem visto, né? Desde o começo do Evangelho. Os discípulos não conseguem entender quem é Jesus. Viram sinais, prodígios, milagres, mas havia aquela descrença no coração deles. E agora Maria chega dizendo: ele está vivo, eu falei com ele. Provavelmente eles pensaram que Maria tinha tido uma visão, uma alucinação, né? Maria Madalena era muito querida de Jesus, era próxima. Jesus tinha expelido 7 demônios dela, e de repente ela ficou muito abalada com a morte de Jesus, aí surtou, começou a ter visões, a ver coisas, e a saudade do mestre faz com que ela imagine que o viu. Bom, verso 12 a 13, Jesus se manifesta outra vez. Vocês estão notando que Jesus não apareceu primeiro aos discípulos. Ele apareceu a pessoas fora do círculo apostólico, porque ele queria que os seus discípulos crescem sem ter visto, porque era isso que eles iriam pregar. É isso que eles iriam dizer. Eles iriam querer que as pessoas acreditassem que Jesus estava vivo com base na palavra deles. Então, Jesus queria que eles crescem na ressurreição pela palavra dessas testemunhas, estabelecendo assim um método. Jesus não está mais aparecendo para convencer as pessoas de que ele está vivo, ele está usando a palavra de quem crê para chamar aqueles que são seus, para levá-los a conhecer a verdade. Verso 12 a 13, depois disso Jesus se manifesta de outra forma a 2 que estavam no caminho de uma vila. A vila é chamada Emaús, eram 2 discípulos de Jesus, não eram apóstolos. Emaús ficava a uma certa distância de Jerusalém, eles estavam caminhando, conversando sobre o reino de Deus. De repente vem um viajante caminhando também e pergunta se pode caminhar com ele. Sim, por favor, caminhe aqui. E aí o viajante pergunta para os 2, vocês estão falando sobre o quê? Nós estamos falando a respeito do que aconteceu, esses últimos eventos lá em Jerusalém. Aí o viajante pergunta: mas que evento? Não, você não está sabendo? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Como o nosso povo rejeitou Jesus, o profeta que fez muitos sinais e prodígios, e agora existe a maior tristeza, e nós pensávamos que ele era aquele que haveria de libertar Israel. E Jesus ficou
conversando com ele, diz: mas como vocês são incrédulos, vocês não entenderam o que é que a Escritura fala a respeito disso? E Jesus começou a conversar com eles. Eles chegaram em Emaús, onde eles iam ficar, e disseram para Jesus: fica conosco, não é fica conosco, porque Jesus fez menção de andar um pouco mais, de se prolongar no caminho. E Jesus ficou, sentaram para jantar, e quando sentaram para comer, Jesus pegou o pão, partiu e deu graças. Aí na hora eles disseram: é Ele! E Jesus sumiu dos olhos deles. E aí eles pegaram a bicicleta e de volta no caminho para Jerusalém. Chegaram lá onde estavam os discípulos, e os discípulos provavelmente estavam naquele mesmo quarto, sala onde eles tinham celebrado a ceia do Senhor, o cenáculo, que era lá o local de reunião. Estavam lá tristes, chorando, e chegam então esses dois discípulos e diziam assim: que Ele ressuscitou, nós também vimos, nós estivemos com Ele, Ele de fato está vivo. Mas olha o final do verso 13: mas também a esses dois, eles não deram crédito, não acreditaram, não acreditaram. Finalmente, verso 14, Jesus aparece a eles, é como se Jesus tivesse dito: eles não vão acreditar mesmo, eu vou ter que me manifestar. Mas eles não vão acreditar. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eles creram em Jesus, eles ficaram felizes. O Evangelho de João nos diz que tinha um que não estava nessa reunião, que era Tomé. E tem toda aquela história a respeito de Tomé, que os discípulos disseram para Tomé: o mestre está vivo e já apareceu. E Tomé diz: eu só vou acreditar se eu tocar nas mãos e no lado dele e ver que de fato é ele mesmo. E Jesus finalmente aparece a Tomé também, e Tomé diz: meu Deus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz: porque você me viu, você creu? Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que não viram e creram, são mais bem-aventurados. Jesus então censura a dureza de coração dos discípulos, porque não acreditaram. Jesus já tinha falado que ele tinha de ressuscitar, já tinha mostrado nas Escrituras que eles haveriam de ressuscitar. As testemunhas aparecem falando do túmulo vazio e da ressurreição, mas os discípulos continuam incrédulos. Apesar da incredulidade deles, Jesus então lhes dá a missão para a qual ele os havia preparado há 3 anos, que era continuar a levar o reino de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. Eles teriam que ir pelo mundo todo, sair de Jerusalém, sair daquela região, e ir para todos os países, todas as províncias do Império Romano. E eles deveriam pregar o Evangelho, a boa notícia de que o reino de Deus chegou, que o Messias já veio, que ele morreu pelos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e ele tem todo o poder no céu e na terra. Esse era o Evangelho que eles deveriam pregar ao mundo todo. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.